Então vamos lá. Existem 3 tipos de medo. O medo intelectual, o medo intuitivo e o medo instintivo. Vamos começar pelo medo intelectual, o primeiro tipo de medo. O medo intelectual é esse que eu sofri muito na minha vida, que foi uma fase muito corrosiva para mim. E provavelmente você também tenha muito esse medo, que é o medo que ele provém do ego. É o medo do julgamento das pessoas. Ele é intelectual. É o medo do que as pessoas vão pensar sobre você. Normalmente esse medo, ele se manifesta quando você vai falar em público, no trabalho da faculdade, quando você está no meio de um grupo de amigos, quando você vai falar com uma mulher. E sabe como esse medo intelectual se manifesta? Através da timidez. E se for pior ainda, ele vai se transformar num nervosismo, aquele frio na barriga, aquela tremedeira. Esse é o medo intelectual. Como é que domina esse medo intelectual? Basta você entendê-lo. Esse medo intelectual, ele nada mais é do que um mecanismo de defesa. É um escudo que o seu ego cria. É um escudo bem fino, que o seu próprio ego cria, projeta, para você não passar por uma situação de constrangimento. Quando você sobe ali no palco para apresentar o trabalho da faculdade, ele começa a se manifestar esse medo. Mas basta você entender, não, calma aí, respira. É só um mecanismo de defesa do meu ego para que eu não me sinta constrangido futuramente, daqui 5 ou 10 minutos. Mas tá tudo bem, isso não tem problema nenhum. Basta você entender isso e aceitar que é isso. Ah, Vitor, mas como eu lido com isso? E as pessoas, elas estão pensando aquilo de mim. E esse medo intelecto está batendo. Cara, primeiro, o que mais importa para uma pessoa é ela mesma. Ela está julgando ali você em cima do palco, ou você falando no meio de um grupo, ou sei lá, em qualquer situação. Aquela pessoa está julgando aquilo, só que aquele julgamento, aquele vômito, também está saindo do intelecto dela, do ego dela. Ou seja, a mesma coisa que está acontecendo com você. Só que, na verdade, aquela pessoa ela não tem nem coragem de fazer o que você está fazendo. Que é subir no palco e apresentar o trabalho, que é falar no meio do grupo dos seus amigos, que é dar uma opinião pessoal sua, impondo, sem medo. Então a pessoa ela só se interessa com ela mesma, na verdade ela não está ligando para você. E se você é bom ou não de oratória, se você fala bem ou não, está apresentando o trabalho, está falando legal ou não, cara, foda-se. A pessoa não está nem aí para isso. Sabe para que ela liga? Ela liga para a opinião dos outros sobre ela. É isso que é importante sobre ela. Por quê? Porque a coisa mais importante do mundo para ela é ela mesma. Quando você tira uma foto com seus amigos, a hora que você vai olhar a foto, para quem que você olha primeiro? A coisa mais importante para a pessoa é ela mesma. Então ela não liga para você. Foda-se. Entendeu o medo intelectual? É o mecanismo de defesa do seu próprio ego. Ele só não quer que você passe por uma situação de constrangimento. As pessoas estão julgando só nos primeiros 2 minutos. Depois elas não estão nem aí. Elas vão abaixar a orelha e escutar o que você tem para falar para elas. Segundo tipo de medo, o medo intuitivo. A famosa mensagem que a gente recebe da nossa intuição. Todo mundo fala da intuição, só que isso não é um ditado popular, isso é realidade. Nós realmente temos a intuição e ela manda mensagem para a gente. Quando você tem que tomar uma decisão, só que você tem 2 opções, a opção A e a opção B. Porém, quando você pensa na decisão A, eu vou tomar essa decisão, lá no final vai acontecer isso, isso e isso. Referente a essa decisão, o seu sentimento é neutro. Você não sente nada adverso, nada nocivo. Agora, na opção B, você pensa, eu vou tomar essa decisão, só que vai acontecer isso, 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 aquilo. Lá no final, acho que essa é errada. Esse senso de desconfiança de que acho que essa opção é errada, eu não devo tomar essa decisão, é nada mais, nada menos do que a sua intuição te mandando a mensagem de que aquela decisão B não é a decisão certa. A intuição, ela te manda essa mensagem através do senso de desconfiança. Você está conversando com um cara sentado num café, ele está com as pernas cruzadas, está piscando os olhos de forma meio exagerada, ele está dando aquele shurg no ombro, que é aquela erguida inconsciente, e ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele fala, cara, eu tenho 2 Ferraris na minha garagem. Só que ele dá aquelas piscadas, move o braço inconscientemente, você pensa no seu subconsciente. Esse cara não tem 2 Ferraris não, esse cara deve ter um Corcel, um Monza velho, sei lá o quê. Então essa é a intuição
te mandando a mensagem de que algo está errado. Então você vai tomar uma decisão, ou você está em uma situação em que você tem aquele pressentimento de que algo não está certo, ou que vai acontecer alguma coisa de errado, através do seu senso de desconfiança, obedeça essa mensagem da sua intuição. Se você está desconfiado, está com pressentimento de que vai dar errado, vaza, não faz aquilo. Escute a mensagem e obedeça a ela. Terceiro tipo de medo, medo instintivo. Esse medo instintivo é o famoso medo que vem da carne. Ele vem do sapiens, do corpo. Por exemplo, você está em uma rua, num bairro perigoso à noite, à meia-noite e meia da madrugada, e automaticamente você entra naquele estado de alerta, um hype de emoção, só que um estado de alerta. Os seus pelos ficam mais arrepiados, os seus olhos ficam mais esbugalados, você fica mais atento e o tempo todo você está olhando para os lados, principalmente para trás, para ver se não tem nada de ameaça para você, alguém te seguindo porque você está em um bairro perigoso. Esse é o medo instintivo. Ou você está no meio do mato, no meio de uma natureza, uma coisa que eu faço direto, e você sabe que naquele local tem animal perigoso, tem muito predador, e você fica o tempo todo olhando para o remexido do mato, você fica o tempo todo em estado de alerta. Esse é o medo que vem da carne. Como dominar esse medo? Basta você escutar os sinais que o seu corpo está mandando. Se o seu estado de alerta está muito lá em alta, você está muito hypado de alerta, significa que você tem que tomar uma atitude ou vazar dali. Obedeça o seu corpo, ele nunca está errado. Percebe aqui que eu não ensinei para você como ter coragem. Igual aqueles coaches de autoajuda vagabunda e coaches motivacionais não sei do que baratinha, te ensinam como criar coragem na prática, como ser confiante na prática. Porra nenhuma, isso não existe. Porque conhecimento de fonte, conhecimento genuíno, que provoca transformação e mudança em você, igual esse que eu te passei nessa aula, ele leva dias, quiçá semanas, para se amadurecer na sua cabeça. E esses 3 tipos de medo que eu apresentei aqui para você matar o moleque e deixar nascer o homem dentro de você, você não vai conseguir utilizar proveito desse conhecimento sobre os 3 tipos de medo amanhã ou semana que vem. Não vai. Você primeiro vai levar alguns dias para criar um entendimento desses 3 tipos de medo, o intelectual, o intuitivo e o instintivo. Depois desses dias, esse conhecimento ele vai estar maduro na sua cabeça. Aí sim você vai formar uma opinião sobre ele e aí sim ele vai te causar uma transformação. Aí sim você vai usar isso através de desenvolvimento pessoal, através da expansão da sua inteligência.